Paloca e eu estou aqui para vos falar finalmente das últimas leituras de 2022, ou seja, das leituras do mês de dezembro. No mês de dezembro eu li 11 livros, li um livro em papel, li 6 e-books, ouvi 4 audiobooks e no total eu li 3.803 páginas. O mês de dezembro foi um mês em que eu li menos páginas do que o normal, mas foi um mês em que eu fiz boas leituras. Fiz muitas leituras relacionadas com a minha viagem à Irlanda, eu já vos tinha falado disto. Tive assim um mês de dezembro muito relacionado com a Irlanda ainda. Portanto, eu ainda me lembrava muito da minha viagem a Dublin e por isso apetecia-me ler autores irlandeses, apetecia-me ouvir músicas dos U2, portanto, vi um filme irlandês, estava assim muito ainda neste espírito irlandês, portanto, algumas das leituras são de autores irlandeses. Há leituras de 3, 4 e 5 estrelas. As de 3 estrelas estão em minoria, felizmente. São aquelas leituras que não são muito más, mas também não são boas nem excelentes. E há leituras de 5 estrelas mesmo muito, muito boas. Por isso, sem mais demoras, eu vou-vos então contar aquilo que eu li em dezembro de 2022. Começo então com os livrinhos de 3 estrelas, com 3 estrelas um audiobook, Green Lights, do ator Matthew McConaughey. O que é que eu vos tenho a dizer sobre este livro? É uma autobiografia. O audiobook é narrado pelo ator, portanto é narrado pelo próprio. Essa parte é muito interessante. Agora, de resto, são episódios, são peripécias, são partes da sua vida que ele achou importante dar a conhecer. Não fiquei por aí assim muito deslumbrada, não achei que fosse assim um livro maravilha, a escrita também não é nada demais. Foi engraçado ser ele a contar a sua história. Alguns episódios, se calhar, eram mais engraçados do que outros. Alguns eu consegui reter, outros nem por isso. Por isso, ficou só pelas 3 estrelas, mas não posso dizer que seja um livro muito, muito mau, mas também não é um livro bom. E como vos digo, a melhor parte foi a parte de ser um audiobook e de ser narrado pelo próprio Matthew McConaughey. Outro audiobook, The Housemaid. E temos aqui uma mulher que vai trabalhar para uma casa de gente com dinheiro, de gente rica, e nessa casa nós temos aqui um casal e temos uma miúda, e temos aqui a história desta criada, ou desta empregada doméstica, e daquilo que parece, mas não é, e não vos vou adiantar muito sobre esta história, é aquela história já é se calhar também conhecida, não é? Aquela parte da empregada doméstica que está numa casa com a família e depois descobre segredos da família e depois aquilo que parece ser tudo muito cor-de-rosa e tudo muito bonito porque eles têm muito dinheiro e parece ter uma vida excelente, depois não têm. Isto depois dá por aqui umas reviravoltas que não foram propriamente assim muito extraordinárias e depois achei que o comportamento de algumas personagens também não era assim muito verossímil, por isso acabei por só lhe dar as 3 estrelas, apesar de até estar a gostar da história, mas depois isto deu aqui uma reviravolta e eu depois achei que não, se calhar não é bem, se calhar aquelas atitudes, se calhar não me assentam aqui muito bem, se calhar não faz parte daquilo que nós achávamos que aquelas personagens, aquele caminho, se calhar não faz muito sentido e como vos digo, acabou por só levar com as 3 estrelas porque depois acabou por não me conquistar para o final. Com 4 estrelas vou começar por falar de um audiobook chamado All the Broken Places, que é de John Boyne. John Boyne é um autor irlandês e por isso eu achei que fazia sentido ouvir este audiobook em dezembro e não agora em janeiro para o projeto do Holocausto, porque está diretamente relacionado também com o Holocausto. John Boyne escreveu O Rapaz do Pijama às Riscas, eu adorei O Rapaz do Pijama às Riscas e aqui temos a sequela dessa obra e eu não sou muito fã de livros que contam depois o resto da história, mas já passado muitos anos e fui logo um bocadinho com o pé atrás, confesso. E acabou por se confirmar, eu não gostei tanto deste livro como gostei do outro. Eu adorei O Rapaz do Pijama às Riscas, adorei aquele final, quer dizer, eu quando digo que adorei o final é por ser completamente inesperado, não porque seja um final muito cor-de-rosa, porque não é. E aqui temos um livro que fala do passado e fala da culpa que se sentiu no passado. Temos aqui 2 épocas, o passado e o presente. E isso no audiobook é muito perceptível porque temos 2 narradoras, uma mais nova e uma mais velha, por isso eu perfeitamente, quando começava a ouvir o capítulo, eu sabia perfeitamente se estávamos no passado ou se estávamos no presente por causa da voz da narradora e essa parte foi muito interessante. Agora a história em si
Eu acho que não fazia falta para arrumar o rapaz do Pijama às Riscas. O autor, eu acho que na sua cabeça fazia sentido haver esta história. Ele próprio disse que até tinha escrito a história já há mais tempo, logo quando acabou o rapaz do Pijama às Riscas e que depois isto andou aqui uma data de anos até ser publicado. Eu, na minha cabeça, não me fazia muito sentido, não fazia muita falta. Não é que tenha sido mau, trouxe informação nova, mas esta história, esta culpa, esta espécie de redenção que há neste livro, eu não sinto que fizesse falta, pelo menos para mim não me fazia falta, e eu gostei, mas não adorei, por isso não lhe dei as 5 estrelas, porque se eu comparar as duas obras, a outra está muito mais acima, a outra era aquela obra que nós não estávamos à espera daquele final, e eu aqui, mais ou menos, como sabia quem era a personagem principal e a história um bocadinho dessa personagem, né, do passado dessa personagem, consegui mais ou menos perceber que íamos ter aqui um pós-guerra, íamos ter aqui uma viagem ao passado, uma viagem àqueles fantasmas do passado que ainda estavam aí um bocadinho perdidos, e por isso percebo perfeitamente o intuito da história, mas a mim não foi história que me fizesse chegar às 5 estrelas, não é a história que me tenha conquistado como me conquistou o rapaz do Pijama às Riscas, e eu tive que comparar as duas obras e por isso a outra levou 5 estrelas e esta teve que levar só 4. Depois li um e-book, A Man with One of Those Faces, de um autor irlandês também, Cam MacDonald. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do senhor, peço imensa desculpa, mas não faço mesmo ideia se é Cam, como é que se pronuncia o nome do senhor. É um autor irlandês. Eu apercebi-me que este autor existia porque não sabia pela internet e fiquei a saber que ele tinha uma série de livros que eram considerados a trilogia de Dublin, que na realidade já não é uma trilogia porque já são mais do que 3 livros. E então resolvi começar pelo livro número 1, porque ainda estava neste espírito de Dublin. Ele tem também por aí outras séries, mas resolvi começar por esta da trilogia de Dublin. E temos aqui a história de um DS, de um Detective Sergeant, Bunny McGarry, eu acho que esse é o nome do senhor, e é assim um detetive da polícia, assim, com uma personalidade um bocadinho estranha, com umas atitudes também às vezes pouco próprias. Tem partes muito hilariantes, o livro tem partes muito hilariantes, e eu gostei de ficar a conhecer este detetive, e por isso resolvi depois ler também do mesmo autor um e-book pequenino, com poucas páginas, não chega a ter 100 páginas, que se chamava, ou que se chama Bloody Christmas. E resolvi ler este e-book, primeiro porque é considerado o livro 1.5 da trilogia de Dublin e porque é passado no Natal, e como estávamos no mês de dezembro, portanto resolvi ler estes 2 livros deste autor irlandês. Quero ler mais livros desta série e desta trilogia de Dublin, que já não é trilogia, porque acho muito curioso quando aparecem certos espaços de Dublin e eu tento visualizar na minha cabeça se estive, se não estive, ou se estive, como é que eram esses espaços na minha cabeça. Portanto, gosto dessa parte, gosto do humor, gosto das expressões tipicamente irlandesas e da maneira como vêm escritas em inglês da Irlanda. Por isso, gostei de descobrir este autor. Foram 2 e-books aos quais eu dei 4 estrelas e espero regressar a eles no futuro, porque gostei da escrita, gosto de livros policiais, gostei deste polícia, que não é propriamente aquele polícia certinho, mas também normalmente os policiais nunca têm assim aqueles polícias muito certinhos, por isso gostei de conhecer este Detective Sergeant e espero voltar a estes livros e a este polícia no futuro, ou agora em 2023. Outro livro relacionado com a Irlanda, outro e-book, Small Things Like This, também de uma escritora irlandesa, um livro pequenino com 120 e poucas páginas, uma história passada em 1985 numa vila irlandesa, vila essa onde a igreja tem muito poder. E temos aqui a história de uma família e temos a história aqui de umas raparigas que viviam num convento. E temos aqui a história da exploração e de como a igreja controlava a vida naquela vila e controlava a vida destas raparigas. Eu gostei da história, a história é baseada em factos verídicos, gostei da história, só achei que o livro era muito pequenino e que depois o final não era assim, não tinha muito desenvolvimento, e por isso acabei por lhe dar as 4 estrelas e não as 5, porque gostei realmente da história. Mas e tudo aquilo que meta podres da igreja, eu gosto de ler histórias também com podres da igreja, neste caso não temos pedofilias, mas temos outro tipo de histórias, e eu gostei realmente de ler esta história, mas como vos digo, acho que o livro é demasiado pequeno, tem pouco desenvolvimento
e foi isso que prejudicou aqui a classificação deste livro e por isso só levou as 4 estrelas e não as 5, mas pode ser também que no futuro eu volte a ler mais obras desta autora irlandesa. Mais um livrinho de 4 estrelas, o único livro em papel do mês de dezembro, Noite Fantástica de Stefan Zweig, um livro muito pequenino, mas que tem 3 histórias aqui dentro. E já não me lembro muito bem da primeira e da terceira, confesso, porque isto já passou tanto tempo e não tomei anotação nenhuma na altura, por isso já ficou por aí pelo caminho. Sei que gostei, gosto muito da escrita do Stefan Zweig, mas foi a história mais pequena, a segunda história, a história do meio que mais me conquistou, porque temos aqui a história de uma pessoa que fica sem pátria, sem país. Não vos vou adiantar muito, a história é passada no final da Primeira Guerra Mundial e Stefan Zweig tem sempre aqui este problema com as guerras, com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial e com esta parte da vida complicada que é se um dia eu fico sem pátria, se um dia eu fico sem nacionalidade, se eu fico sem chão. Não está relacionado propriamente com o problema que ele teve ao ser judeu, mas é uma história curiosa e realmente esta angústia de agora para onde é que eu vou? Agora que terminou a Primeira Guerra Mundial, para onde é que eu vou? Porque a minha pátria já não é igual, já não tenho para onde voltar e isso angustiou-me tanto. Foi uma história tão pequenina, mas que me disse tanto, foi realmente a história que ficou aqui desta noite fantástica. Gostei mesmo muito dessa história e não consigo interiorizar, não é? Eu não consigo perceber como é que de um dia para o outro uma pessoa fica sem pátria, ou fica sem país, ou fica sem saber para onde regressar. Portanto, este sentimento de vazio, de falta de identidade, de quem sou eu, quem era eu e agora quem sou eu agora neste presente e neste futuro. Será que vou ter futuro? Portanto, foi uma história que me marcou muito, destas 3. Foi realmente a história que me marcou e eu acho que se fosse só por essa história eu tinha dado 5 estrelas ao livro, mas como vos digo, as outras histórias gostei de ler, gostei da escrita, mas na realidade já não vos posso contar muito sobre elas porque já não me lembro. Lembro-me desta história da mais pequenina, da mais marcante e só por essa o livro levaria 5 estrelas, pelas outras 2 ficou-se pelas 4, mas a escrita de Stefan Zweig é fantástica. No mês de janeiro li outro livro do Stefan Zweig, portanto neste mês em que estamos já li um livro, portanto já comecei 2023 a ler um livro de Stefan Zweig. E quero ler os outros livros do Stefan Zweig que eu tenho cá em casa, emprestados pelo meu tio. Por isso, em 2023, quero ver se leio as obras todas do Stefan Zweig que eu tenho cá em casa. E, como vos digo, a escrita é maravilhosa. São livros fantásticos. Normalmente são histórias da década de 20, escritas na década de 20. Já passaram 100 anos, mas continuam a ser histórias tão atuais e que mexem tanto, pelo menos comigo, mexem tanto comigo, que eu gosto mesmo muito da escrita deste autor e quero regressar agora, como vos digo, em 2023 aos livros deste autor e quero ver se consigo ler as obras todas que tenho cá em casa, porque realmente é uma escrita maravilhosa, gosto mesmo das obras de Stefan Zweig. Vou-vos falar então dos livros de 5 estrelas. Com 5 estrelas, um e-book Misericórdia de Lídia Jorge, como diz na sinopse a história que a mãe da Lídia Jorge lhe pediu que ela escrevesse. E que história! Eu adorei este livro, eu adorei a escrita do livro, eu adorei esta personagem que vive num lar de idosos. E é o último ano, é como se fosse um diário do último ano da vida desta pessoa e aqueles episódios dão vontade de rir, dão vontade de ficar com a lagriminha no olho ou de chorar ali um bocadinho ou de ficar emocionada com certos episódios e eu gostei mesmo muito desta história e às vezes também é um bocado de angústia, sente-se um bocado de angústia quando nós pensamos na vida que têm as pessoas mais idosas, como é que elas vivem nos lares, a sensação às vezes de abandono, de solidão. Eu gostei mesmo muito de ler este livro, é um livro com uma temática muito especial, se calhar não é uma temática para todas as pessoas, também é preciso estar com espírito para ler este livro, porque metermos-nos quase na pele de uma pessoa mais velha, de uma pessoa idosa que está num lar, se calhar também não é fácil, mas eu gostei mesmo muito de ler este livro, foi uma grande descoberta e o livro tem avaliações muito boas. Eu acho que é um livro que chega às pessoas, que toca realmente nas pessoas e que traz este sentimento, esta parte, como vos digo, às vezes emociona, às vezes ficamos com a lagriminha, outras vezes tem ali umas saídas, ela tem às vezes umas saídas ali no lar ou as outras pessoas lá do lar e dá vontade de rir e foi realmente um livro que eu gostei imenso de ler, foi mesmo uma leitura que eu já sabia, quando comecei a ler eu pensei, este livro vai ser um livro de 5 estrelas, a não ser que isto comece aqui a descambar e saia
deste ritmo, mas não descambou e realmente mereceu todas as estrelas que lhe dei, estas 5 estrelas, porque realmente foi uma leitura deliciosa, uma leitura muito especial, como vos digo, é a parte da vida de uma pessoa, não é? Quando nós chegamos àquela parte da vida em que depois já não há mais nada, já estamos mesmo no final e como é que nós podemos viver esse final. Foi um livro realmente marcante e gostei mesmo muito de fazer esta leitura. Outro e-book de 5 estrelas, Jogo Mortal, do Bruno M. Frank. Eu já tinha lido o primeiro livro, portanto já sabia que ia encontrar aqui outra vez os inspectores da PJ, e este livro está relacionado com o jogo e com o vício do jogo, e eu dei-lhe 5 estrelas porque dentro do género de livro que é, foi um livro que me garantiu entretenimento do princípio ao fim, foi um livro que eu não queria parar de ler, foi um livro que eu queria sempre saber mais em cada capítulo, o que é que ia acontecer, para onde é que nós íamos, como aquelas mortes todas que iam aparecendo no livro. Posso achar que é um bocado irreal, se calhar, para a realidade portuguesa, se calhar seria difícil acontecer aquilo que aconteceu no livro, mas eu consegui-me abstrair disso tudo e deixei-me levar pelo entretenimento e deixei-me levar por esta ação toda, quase uma espécie de filme aqui na minha cabeça, e foi por isso que eu dei 5 estrelas a este livro, porque realmente no final do ano era assim um livro destes também que eu queria ler, um livro que me garantisse entretenimento, que me levasse a estar aqui embrenhada nestas páginas, e neste caso nas páginas do e-book, mas a querer dar ali ao dedo, a passar páginas, a querer saber mais, como é que isto agora vai terminar, será que... Não consegui descobrir quase nada na minha cabeça, mas estava sempre a querer saber mais, e por isso eu dei 5 estrelas a este livro. Se fosse comparar este livro com outros, se calhar acabava por não levar 5 estrelas, mas é assim, eu tento separar um clássico ou outro tipo de livro de um livro destes que garante o entretenimento. Isso faz-me lembrar Las Madres de Carmen Mola. Portanto, são livros que me agarram do princípio ao fim e que quase que não respiro quando estou a ler estes livros, e por isso é que eu lhes dou 5 estrelas. São 5 estrelas diferentes de clássicos, diferentes de graphic novels, diferentes de livros de não-ficção, claro que são diferentes, mas foi a leitura que eu estava a precisar no final do ano também, assim, para desanuviar um bocado e para não estar só embrenhada em livros com temáticas se calhar mais sérias, mais tristes. Por isso eu achei que esta era a leitura que eu precisava também no final do ano, e por isso é que também foi um livro que eu li de uma ponta à outra e que não queria largar, e por isso foi uma leitura de 5 estrelas. E agora um audiobook de 5 estrelas, porque também há audiobooks de 5 estrelas e este foi mesmo aquilo que eu queria, um audiobook de um autor irlandês, de um cantor irlandês, Surrender 40 Songs, One Story, do Bono, dos U2. E que audiobook fantástico! Eu, quando descobri que este livro tinha saído, porque saiu também em formato de livro e também já em Portugal, eu fiquei a pensar assim, mas como é que isto me passou ao lado? Ele saiu, se não me engano, no dia 1 de novembro, e eu só dei por ele em dezembro e pensei como é que isto me passou ao lado, e quando vi que havia o audiobook, eu pensei, eu tenho que ouvir o audiobook, que foi narrado pelo próprio Bono, e como vocês devem imaginar, isto foi uma delícia. Como o próprio nome indica, temos aqui 40 capítulos, cada capítulo tem o nome de uma música, e no livro há alguns versos dessa música. Imaginem que no audiobook não temos, ele não está aqui a narrar os versos, ele está a cantar os versos. Então isto foi uma delícia, porque de vez em quando havia música, havia o Bono a cantar, e então eu deliciei-me com a história do Bono, com a vida do Bono. Como podem ver, é também um audiobook que é uma autobiografia, como era o do Matthew McConaughey, mas o outro teve 3 estrelas e este teve 5, porque foi fascinante ficar a conhecer um pouco mais da vida do Bono. E eu adorei realmente este audiobook e adorei a parte musical deste audiobook. Eu acho que em livro não funcionará tão bem. Ainda por cima foi o próprio Bono que estava aqui ao meu lado, não é? A contar-me a sua história. E eu realmente adorei. Tanto que adorei que eu depois só conseguia ouvir YouTube. Porque depois no meu Spotify só se ouvia YouTube e músicas dos YouTube, porque eu estava mesmo nesta onda dos YouTube e pensei assim, há tanto tempo que eu não ouvia YouTube, há tanto tempo que eu não estava neste mundo, e que não é que eu não gosto de YouTube agora atualmente, gosto, mas já há muito tempo que não ouvia e que estava desligada e que ouvia outros grupos de música, e agora tive mesmo a necessidade de ouvir os YouTube.
e tenho aqui uma parte da minha vida em que ouvi um bocado do concerto dos U2 em Coimbra, porque fui operada em Coimbra na altura em que eles deram um concerto em Coimbra, portanto em 2010, em outubro de 2010, e ouvi algumas das músicas no hospital. Portanto, não fui ao concerto, mas acabei por ir ao concerto, porque calhou tudo nas mesmas datas. E depois lembrei-me desses episódios e veio-me outra vez a Dublin à memória, e a viagem a Dublin e as músicas dos U2, e só vos posso dizer que não sei como é que é o livro, sei que tem os versos, sei que é a mesma história tal e qual, tem fotografias, o livro tem fotografias, mas a experiência de ouvir o audiobook é realmente muito rica. É ótimo ter ali o Bono sentadinho no carro ali ao meu lado a contar-me a sua história e a cantar para mim. Por isso essa parte foi das melhores, e de certeza que quando eu falar nos favoritos de 2022 vou voltar a falar deste audiobook, porque realmente faz parte dos favoritos de 2022. Foi um audiobook 5 estrelas, um audiobook que eu adorei ouvir, e que ainda bem que ouvi o audiobook e que não li o livro, porque realmente foi uma experiência fenomenal. E termino as leituras do mês de dezembro com outro livrinho de 5 estrelas, outro e-book, Personality and Power, do Ian Kershaw. Ian Kershaw é o autor da biografia do Hitler que eu tenho aí atrás, e eu estava muito curiosa. Temos aqui 12 personalidades do século XX na Europa. Portanto, temos aqui uma parte da história do século XX, mas só a parte da Europa, e temos aqui 12 personalidades muito importantes na história da Europa do século XX. Temos personalidades como Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, temos a Margaret Thatcher, temos o Helmut Kohl, temos o Charles de Gaulle, temos o Tito, eu acho que me estou a esquecer por aí de alguém, são 12. Havia só uma personalidade que eu conhecia menos, ou que sabia menos, temos o Churchill, como não. Havia só uma personalidade, Adenauer, que eu conhecia menos, ou que não conhecia neste caso, e fiquei a conhecer essa personalidade porque foi o primeiro chanceler da República Federal Alemã, depois da divisão da Alemanha em duas, e é uma personalidade muito importante exatamente nesta construção desta parte da Alemanha, ou desta Alemanha federal. E gostei de ficar a conhecer essa personalidade, e gostei de ficar a conhecer melhor as outras personalidades e como é que elas contribuíram para a história da Europa do século XX, com aspectos mais positivos, aspectos negativos. Como podem imaginar, temos por aqui ditadores, e por isso se calhar os contributos foram mais negativos do que positivos, mas claro que a Europa do século XX foi assim também por causa deles. E é um livro importante para se perceber exatamente porque é que a Europa do século XX foi assim, qual foi o papel, e também o Gorbachev, qual foi o papel destas personalidades na construção desta Europa do século XX, e por isso achei o livro realmente mesmo muito interessante. Acharia interessante também se houvesse um livro sobre o século XX, mas só sobre outras personalidades do século XX, por exemplo, na América ou na Ásia. Também seria interessante, mas eu própria sou apaixonada pela história do século XX, e especialmente pela parte da Europa. Não sei se por ser europeia ou qual é a parte, porque é que isto me fascina mais, a parte da Europa, mas gostei mesmo muito de ler este livro, de ficar a conhecer melhor estas personalidades, de ficar a conhecer esta personalidade que conhecia muito pouco ou quase nada, era mesmo quase nada, e gostei de ficar a conhecer também algumas personalidades que não conhecia tão bem. Por isso foi realmente uma leitura excelente, uma leitura de não ficção, uma leitura que eu queria mesmo fazer ainda em dezembro de 2022 e que terminei já mesmo no final do mês de dezembro. Se não me engano, eu acho que terminei mesmo no último dia do ano, por isso foi ótimo terminar o ano de 2022 com esta leitura. E foram estas as leituras do mês de dezembro de 2022. Finalmente arrumei as leituras todas de 2022. Já posso trazer depois o vídeo com o balanço do ano de 2022. Já posso trazer também o vídeo com os favoritos do ano de 2022. Ainda não tenho bem aqui os favoritos. Tenho já alguns na minha cabeça que eu sei que são obrigatórios para trazer aqui para o vídeo. Outros, não sei. Eu acho que foram 41 livros de 5 estrelas, portanto eu não vou falar de 41 livros de 5 estrelas, vou selecionar aqueles que dentro das 5 estrelas ainda são assim, aqueles especiais.
Mas o próximo vídeo a sair vai ser mesmo o vídeo do balanço de 2022 e depois então sairá o dos favoritos. Mas foram estas as leituras, arrumei as leituras de dezembro finalmente, que estavam aqui penduradas, mas tive que as arrumar e isto não estava a ser fácil, mas finalmente consegui arrumar este assunto. Digam-me nos comentários se leram muito em dezembro, se não leram, se já leram algum destes livros, se não, se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários e não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!